Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é quinta-feira, 9 de novembro, sou Thaís Herédia. Vamos juntos pelas principais notícias do dia na economia no Brasil e no mundo. Olha, se não for para atrapalhar, melhor nem aparecer, entendeu? É com essa premissa que essa batalha do governo e de políticos aliados do presidente Lula contra o Banco Central se desenrola lá em Brasília. Ontem foi um dia de uma meia trégua, vamos dizer assim, porque o presidente Lula não citou o Banco Central, ele não falou de Banco Central. Ele disse sim que, numa reunião com lideranças políticas, que ele não precisa pedir licença para governar e que também não precisa agradar ninguém. Só faltou completar que isso não significa exatamente que ele pode escolher as leis que ele quer seguir ou não, porque gosta delas ou não, né? E no caso da autonomia do Banco Central, isso está muito claro. Agora, as ideias continuam a surgir de todos os lados. Então, vou falar só de ontem, de ideias que surgiram ontem. Senador Randolfo Rodrigues, líder do governo no Senado, dizendo que para o governo, o governo quer que os juros terminem o ano ali entre 8% e 7%. Bom, quem faz a política monetária é o Banco Central. O presidente do BC não é imexível. Essa frase é da Gleisi Hoffmann, presidente do Partido dos Trabalhadores, que estava nessa reunião, inclusive, com as lideranças partidárias. Ela é presidente do PT, mas ela tem agido e feito declarações como alguém que tem voz no governo, nas decisões do governo. Por último, vou chamar a atenção aqui de um deputado petista que disse, olha, a gente fazer essa cobrança por uma redução dos juros, não é uma cobrança política, é uma cobrança técnica. Na defesa desse deputado, não tem por que o Brasil ter essa taxa de juros. Pois bem, de concreto mesmo, não temos nada, porque a lei continua valendo e o que está acontecendo já é um reflexo nas taxas de juros que são negociadas no mercado futuro, enfim, com mais prêmio de risco. Não tem estouro de boiada, não tem perda de controle, não é este o cenário, é a construção de um ambiente de volatilidade, de questionamentos, que não tem a menor necessidade. Foi um pouco essa mensagem que o ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, aproveitou e externou ontem vestido de bombeiro. E como disse Rosa Riscala, na sua abertura de mercado, que faz diariamente no Bom Dia Mercado, uma consultoria especializada na cobertura das informações do mercado financeiro, o ministro conseguiu apagar o fogo, mas não a brasa. Então, controlou as chamas, mas não a brasa, que continua fervendo. E é por isso que as notícias não param. Ou as manifestações políticas não param. Elas podem não vir diretamente do presidente da República, como foi o caso de ontem, quarta-feira, 8 de fevereiro, mas ela não sai, né? A discussão sobre a autonomia do Banco Central não sai da pauta. A discussão sobre a qualidade ou a lealdade ou a competência de Roberto Campos Neto na presidência do BC também não sai da pauta. E o novo capítulo, e aí eu trago a apuração do Caio Junqueira, que é o nosso analista de política aqui na CNN Brasil, é que os integrantes do Partido dos Trabalhadores querem que a substituição que precisa acontecer no próximo mês na diretoria do Banco Central traga um nome de perfil parecido com André Lara Rezende. Quem é André Lara Rezende? Um dos pais do Plano Real, né? Participou ativamente da implementação não só da tese do Plano Real, da nossa moeda, lá em 1994, mas trabalhou no governo Fernando Henrique, ou quando Fernando Henrique era ministro, trabalhou no governo federal. Lara Rezende, há alguns anos, se aproximou primeiro de Marina Silva e agora mais mesmo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E ele está no governo desde a transição, como um integrante ali da equipe econômica de transição, e hoje faz parte de um conselho informal, de um conselho consultivo que a Aloysio Mercadante, presidente do BNDES, criou para consultar, né, para se consultar e para ouvir opiniões e ideias sobre a condução do BNDES e sobre a condução da política econômica também. O fato de Lara Rezende aparecer como um nome preferido, um perfil preferido, chama a atenção.
o economista publicou essa semana um artigo no Valor Econômico que virou tema de debate nas mesas do mercado, porque ele adotou um tom muito crítico aos rentistas, né? Esse nome que o Paulo Guedes usava muito para identificar a turma que investe em título público cobrando juro alto e, portanto, seriam os beneficiados pela alta dos juros. Foi muito crítico também com relação à atuação do Banco Central, chamou de histeria o alarde em torno dos riscos fiscais ou risco da atual política fiscal brasileira, citou vários dados mostrando que há uma melhora e tentando corroborar ali com outros pensamentos a leitura econômica que ele tem hoje do Brasil e, portanto, ele é o nome mais indicado hoje, ou preferido do PT, para assumir a diretoria de política monetária, que terá uma substituição obrigatória. Bruno Serra, que ocupa o cargo hoje, o mandato dele termina dia 28 de fevereiro. O Serra participou ontem de um evento no Rio de Janeiro e, de saída do cargo, ele aproveitou para defender o Banco Central em todas as frentes. A independência, lembrou um conceito básico: o Banco Central é uma instituição de Estado, não de governo, uma contradição que Lula impõe hoje no debate. E defendeu também a estratégia do Banco Central, considerou como parte da análise do cenário as medidas que Fernando Haddad adotou até hoje, enfim, diminuindo um pouco o peso ou a relevância dessas medidas na decisão do Banco Central, e se comprometeu a, inclusive, continuar alguns dias, se até o dia 28 de fevereiro o governo não tiver decidido nem pelo nome, ou tiver decidido pelo nome, mas o Senado Federal não ter aprovado a escolha do governo, né? Lembrando que esse é o rito obrigatório. O governo escolhe o nome, o Senado Federal aprova, tem sabatina, tem tudo, e aí o novo diretor pode assumir. Então, esse é o caldo, minha gente, do capítulo mais recente envolvendo a questão do Banco Central. O Brasil tem tantas pautas econômicas, né? Entre elas uma que a gente vai tratar aqui hoje, que é a entrada dos investidores estrangeiros na Bolsa Brasileira. Por que eles estão vindo, né? E qual é a relevância do Brasil nas escolhas que os investidores estrangeiros têm feito, por exemplo, para alocar recursos pelo mundo? Eu vou, para a gente terminar o capítulo de Banco Central aqui, de batalha de Banco Central, vou chamar a participação de Américo Martins, nosso analista e correspondente internacional em Londres, porque esse debate atravessou fronteiras e foi capítulo de análise da Capital Economics, que é uma das consultorias hoje mais relevantes do mundo. Américo Martins fala um pouco dessa repercussão lá fora e de como está sendo recebido e lido, né, esse capítulo dos ataques do governo ao Banco Central. Com a palavra, Américo Martins. Esse relatório da Capital Economics, que, como você bem lembrou, é uma importante empresa de pesquisa econômica baseada aqui em Londres, ele destaca e critica muito esses ataques do presidente contra a autonomia do Banco Central. Eles lembram que esse tipo de política de tentar reduzir os juros na marra, no gogó, não funciona, tende a não funcionar. Eles mencionaram o exemplo do governo Dilma e outros países emergentes. O exemplo mais forte que eles deram, Thaís, foi o que aconteceu na Turquia há cerca de 10 anos, quando, sob uma pressão muito forte política do presidente autocrático Recep Tayyip Erdogan, o Banco Central turco foi obrigado a reduzir artificialmente as taxas de juro. O resultado é que 10 anos depois as taxas tiveram que aumentar e a Turquia fechou o ano passado com 64,3% de inflação no ano, uma das mais altas do mundo. O relatório destaca dois resultados dessa política de bater e tentar reduzir na marra os juros e atacar a política de independência do Banco Central. A primeira delas é que isso tem um efeito exatamente oposto do que o presidente Lula pretende, porque os juros de longo prazo já estão aumentando. E a segunda consequência é que, na opinião da Capital Economics, esse tipo de debate tira a atenção do governo de outros focos que são muito mais importantes na política econômica e social do país. E Thaís, eu também conversei com analistas de uma outra grande empresa de análise de risco, uma empresa global, e eles concordam que esses ataques não funcionam, que são muito negativos para a economia. A análise deles é que o Lula estaria tentando fazer uma política aqui, essa é uma questão política, porque ele teria dois objetivos em mente aqui. O primeiro é agradar uma base mais radical do seu eleitorado, que queria mudanças muito mais fortes na economia e provavelmente não terão. E o segundo é contratar um seguro que seria um seguro bem precário do ponto de vista de, se a economia não crescer como ele promete, não dar os resultados que ele promete, ele vai levantar a mão e dizer: eu avisei. Esse é um seguro muito precário, Thaís.
Bom, minha gente, o que importa é que é o seguinte, a atuação do Alexandre Padilha foi capaz de dar um dia de trégua para os mercados também. A Bolsa teve um dia super positivo, o índice, o Ibovespa subiu quase 2%, quase passa dos 110 mil pontos. Teve alta de commodity, claro que sempre ajuda o Brasil. O setor financeiro subiu em bloco, puxado pelo Itaú Unibanco, que apresentou o resultado, né, robusto. Veio um pouquinho pior do que o esperado, mas ainda assim conseguiram tratar da Americanas, né, do crédito contra Americanas, sem afetar o resultado. Então, Bradesco também subiu na expectativa pela publicação do balanço nessa quinta-feira, só depois do fechamento do mercado, mas há uma expectativa. O Bradesco é o maior credor da Americanas, com uma dívida de quase 5 bilhões, mas se o Itaú Unibanco conseguiu fazer uma provisão de 100% sem afetar o resultado do banco, o Bradesco, que é tão grande quanto, talvez consiga fazer a mesma coisa. O dólar acabou empatado, né? Subiu, caiu, acabou empatado, segue num patamar bastante elevado, né, para os fundamentos da economia brasileira, para o comportamento do dólar lá fora, mas ainda assim teve uma trégua. Essa trégua do dia promovida aí pelo Alexandre Padilha realmente deu um respiro para os mercados. Nessa quinta-feira nós vamos ter o resultado do IPCA de janeiro, há expectativa para uma desaceleração abaixo de 0,60%. Claro que amanhã a gente traz todas as repercussões. Como eu disse, tem o resultado do Bradesco que vai sair mais tarde e amanhã então a gente dá uma olhada para entender como esses grandes bancos, como já tivemos Santander na semana passada, vamos entender como esses grandes bancos se saíram diante da crise da Americanas. Por falar em Americanas, a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, a xerife do mercado de capitais, abriu mais 4 processos administrativos para investigar o colapso da empresa. Um dos processos envolve a KPMG, consultoria de auditoria, que atuou na companhia, na Americanas, entre 2017 e 2018, foi a auditora dos resultados da Americanas em 2017 e 2018. Tem também processo para apurar a auditoria da PwC, que foi a consultoria da Americanas entre 2019 e o ano passado. E tem ainda processos com denúncias que foram recebidas pelos canais de atendimento da própria CVM. A ação da Americanas despencou ontem, mais de 21% com essa notícia da CVM. Outra varejista que entrou no radar, que é muito menor, que não está no índice do Ibovespa, é uma empresa com um perfil bastante familiar, mas ainda assim chamou a atenção, foi a Marisa, porque houve renúncia do presidente, o Adalberto Pereira dos Santos, pediu para sair, tem lá um processo de reestruturação da varejista. A Marisa soltou fato relevante, dizendo que quem vai assumir interinamente é o Alberto Conde Penhas, que já está na Marisa, já atuava como vice-presidente comercial e executivo da companhia, e o processo de seleção para o novo presidente também começou. A Marisa, nesse fato relevante, informou que contratou a BR Partners e a Galeazzi Associados para ajudar nessa reestruturação. Galeazzi já famoso no mercado, né, de varejo especialmente, ajudou na reestruturação do Pão de Açúcar, ajudou na reestruturação da BRF, é um nome bem conhecido e agora vai assumir a reestruturação também da Marisa. As ações da empresa caíram ontem 6%, já caíram mais de 20% agora em fevereiro, desde que as notícias sobre os problemas da gestão começaram a sair. Vamos falar um pouco do mercado lá fora, porque as bolsas da Europa abriram em alta, as bolsas, os futuros americanos também abriram em alta nesta quinta-feira. Tem uma dúvida pairando no ar aí, muita volatilidade, uma dúvida pairando no ar, se o Fed, o Banco Central Americano, será ou não o agente de uma recessão na economia dos Estados Unidos, ou seja, qual é o nível de juros que ele vai resolver parar e manter para lidar com a inflação. E aqui tem uma leitura interessante, o Alex Lima, que é da Guide Investimentos, que participa bastante do Money. O Alex já trabalhou no Fed, um economista bem preparado, aí faz uma leitura muito profunda da economia dos Estados Unidos, da economia internacional, e ele disse, olha, eu nunca vi dados da atividade econômica, ou dados econômicos em geral, tão contraditórios quanto temos agora, né? Então, se tá difícil para quem tá fora, imagina para quem tá dentro do mainstream ali, tomando
tomando decisão sobre a maior economia do mundo. Então, temos a volatilidade como nome do jogo, minha gente. Para hoje tem repercussão do balanço da Disney. No aftermarket de quarta-feira, as ações já subiram mais de 5%. O resultado foi super bem recebido pelo mercado. No pré-mercado de hoje, as ações já subiam mais de 6%. Da Europa, notícia boa sobre a inflação da Alemanha. O índice a primeira prévia do índice de inflação ao consumidor na Alemanha veio melhor do que o esperado. Daqui a pouco sai também dados sobre as projeções econômicas na zona do euro. A zona do euro está com um perfil um pouco diferente. Os dirigentes do Banco Central Europeu têm sido mais duros na sua comunicação, dizendo que muita calma com a empolgação do finalzinho do trabalho do Fed nos Estados Unidos, porque aqui na região ainda tem trabalho a ser feito, os juros vão continuar subindo. Os estrangeiros estão, diante dessa leitura aí sobre a economia americana e a condução da política monetária do Fed, começou já um processo de realocação de investimentos pelo mundo. Nós dizemos aqui quase que diariamente sobre a entrada de investimentos estrangeiros no Brasil. No ano passado, mais de 108 bilhões de reais foram para a Bolsa Brasileira, o que já foi um recorde desde 2016, quando a Bolsa começou a divulgar esse dado consolidado. E agora, até dia 6 de fevereiro, o último dado disponível pela B3, já são mais de 13 bilhões de reais na Bolsa. De novo, um volume gigantesco. E a grande pergunta é, tá bom, mas os estrangeiros estão empolgados? O que a gente olha, por exemplo, para os dados é que, enquanto os estrangeiros estão entrando, os institucionais, que são de grandes fundos, fundos de pensão, os estrangeiros entraram com 13,5 bi, os institucionais saíram com 11,5 bi da Bolsa. Então, nós já tratamos aqui de vários aspectos, por exemplo, a percepção, né? O brasileiro está no calor aqui do momento, tem uma birra, sim, com a eleição de Lula, né? Nunca escondeu a sua preferência pela continuidade de Paulo Guedes no comando da economia do país, mas tem também outras comparações, né? O Brasil comparado com outros mercados emergentes, a taxa de juros no Brasil, os preços dos ativos brasileiros. A ideia hoje, nós recebemos o nosso convidado, Gustavo Acquimini, que é da Constância Investimentos. A ideia hoje é entender, tá bom, então a turma olha para o Brasil, faz comparação com os emergentes e vem para cá porque acha que o Brasil está indo muito bem, obrigado. Tá, mas e quando a gente olha para a carteira total do investimento internacional? Qual é a representação do Brasil? Qual é o volume que o Brasil recebe desses investimentos? A gente está grande na carteira dos estrangeiros? É o que o Gustavo vai nos contar agora. Eu acho que o principal índice que todo investidor global olha como porta de entrada para mercados emergentes é o índice MSCI, né, para mercados emergentes. O Brasil, ali no início da década de 90, ele era 25% desse índice. Então, 1/4 dessa cesta, né, de vários investimentos em países, o Brasil era 1/4, enquanto que hoje em dia representa só cerca de 5%, né? O Brasil é em torno de uns 2% do PIB global. Dado que pelas consultorias ali que olham justamente esses fluxos, os saldos que os investidores têm em países emergentes, né, o Brasil hoje em dia representa 0,5% das carteiras globais. Então, a gente ficou realmente com pouca representatividade, né? Uma outra pergunta que eu fiz ao Gustavo foi exatamente sobre o preço das ações, né? O Brasil tá barato, o Brasil tá barato. Isso a gente repete também quase que diariamente aqui. O Brasil tem ações de empresas ligadas a commodities que se beneficiam com a reabertura da China e tal. Mas tá bom, mas o preço, é isso mesmo? Vale a pena? Isso tem sido também um forte atrativo, além da taxa de juros? Se você colocar num contexto tanto histórico do Brasil em relação ao seu passado, como o Brasil em relação a outros mercados, a Bolsa Brasileira está muito barata, né? Tem inúmeras maneiras de você medir, né, o quão caro ou barato está a Bolsa Brasileira, as ações brasileiras, mas acho que uma bem simples é uma relação de preço e lucro, né? Imagina que você, para um determinado preço que você paga, você recebe um lucro. Hoje em dia, esse rendimento para o Brasil equivale a você ter 16%, né? O lucro que você recebe para quando você paga da ação dá em torno de uns 16%, 17%. Enquanto que nos Estados Unidos, esse valor cai muito ali para 5%, 6%. Então, assim, se você coloca nessas métricas em que você compara, né, entre os vários mercados, o Brasil tem entre os países mais baratos, e o Brasil, nessa relação de lucro especificamente, ela está muito barata, né?
num contexto de décadas, né? Tá aí, minha gente, a opinião do Gustavo Acquinini, da Constância Investimentos, para a gente encerrar o capítulo de hoje do podcast do CNN Money. E um tópico importante aqui, que é exatamente essas contradições nos indicadores que eu citei da minha conversa com Alex Lima, e eu já me comprometo aqui a trazer mais dados sobre isso, para a gente se posicionar e procurar um caminho do meio aí na compreensão do que está acontecendo na economia internacional e talvez, quem sabe, até aqui do nosso país, né? Será que temos o mesmo grau de contradição ou as coisas aqui estão andando todas para o mesmo lado e que lado é esse? O CNN Money fica por aqui, eu desejo a vocês uma ótima quinta-feira, a gente se reencontra amanhã. Até lá, se cuidem, um beijo. Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Herédia, este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Maremoto. Produção Larissa Coelho e Tamara Nassif. Edição, sonorização Felipe Gomes. Coordenação técnica Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas de áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.